Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento, querido, eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para a tua vida e dizer o quanto importante você é para Deus. Basta citar João 3,16, no qual Deus desceu na forma de filho para vir morrer em nosso lugar. Mas nesse momento eu quero passar aqui Êxodo capítulo 13, versículo 21 e o 22. Veja o que diz esse texto. No momento que o povo de Israel é resgatado e caminha pelo deserto. O 21, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, e para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar a fim de que eles caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. O que quer dizer esse texto para nossas vidas? Queridos, eu vou dizer para você aqui em poucas palavras. Esse texto, ele nos relata a importância que Deus dá a cada um de nós, o quanto temos valor, né, para o Senhor. O Senhor, segundo a palavra de Deus, nos criou a sua imagem e semelhança. E esse era o momento da escravidão no qual o povo clamou pelo Senhor para uma libertação. E esse povo foi liberto através de Moisés, e a Bíblia diz que saíram aproximadamente 6.500 homens, sem contar mulheres e crianças. E caminharam pelo deserto. Eu creio, e alguns estudiosos afirmam, de que a terra prometida ficava bem próximo daquele local. Não seria talvez um dia, mas que na verdade eles desobedeceram a Deus, duvidaram de Deus, apesar de ver os grandes milagres do Senhor. O Senhor é tão misericordioso que os caminhou pelo deserto, e as suas sandálias e as suas vestes nunca se desgastaram. O Senhor os alimentou no meio do caminho, sem nenhum comércio de onde tirar, mas caía do céu o maná. E o Senhor, no momento que tiveram sede, o Senhor ordena a Moisés para bater na rocha, apenas tocar na rocha. E Moisés bate várias vezes, e aquela rocha simbolizava o Filho de Deus, aquele que emana a água da vida. E Moisés bate, e por esse motivo Moisés não entra na terra prometida. Qual o relato que eu quero dizer para a tua vida neste momento? É de que o Senhor cuidou do seu povo no deserto, onde não tinha recursos, não deixou que passassem necessidade, passassem fome. As suas vestes nunca se desgastavam. 40 anos andam as vestes sem desgastar. Mas o que eu quero trazer neste momento é a importância de que como Deus trata o homem, qual era a verdadeira intenção de Deus para conosco. Quando atravessa este mar, que é um mar que parece que vai... Em primeiro lugar, quando a nuvem caminhava à noite, clareando o caminho para que eles pudessem caminhar de noite e de dia, e assim eles avançarem à frente de Israel, ou à frente do Egito, porque Faraó estava com todo o seu exército atrás deles, porque Deus fizera o coração de Faraó endurecer para que ele visse a glória do nosso Deus. E aí eles caminhavam à noite e os carros de Faraó quebravam as rodas, e assim o Senhor ia ganhando tempo para levá-lo. Mas chegou um momento que diante do mar aqueles homens começaram a murmurar, porque achavam que ali seria o final deles. E Deus queria provar a sua glória naquele momento, o seu poder, a sua autoridade. E quando Deus e Moisés começa a clamar ao Senhor, e o Senhor diz para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Querida, essa palavra para nós é que Deus nos deu autoridade. Você não tem que temer ao inimigo. No momento que tiver uma pessoa endemoniada na tua frente, você tem autoridade no nome de Jesus para expulsá-lo e fazer com que ele abandone aquele corpo, porque esse corpo você vai entender daqui a pouco o que é que eu quero dizer. Quando eles atravessam, o Senhor faz o mar se fechar diante
de todo o exército de Faraó, e Faraó fica desesperado e vê que o Senhor realmente é poderoso, não há outro igual a ele. Ao do outro lado, o Senhor recomenda primeiramente em Êxodo 37, para que Moisés fizesse uma arca. Mas as recomendações que Deus dá a ele é que ele procurasse madeira de acácia. Talvez você não sabe o que quer dizer madeira de acácia. Madeira de acácia é uma madeira de nó, cheia de nó, difícil de trabalhar com ela. Certamente os marceneiros fugiam para não trabalhar com ela, porque era uma madeira dura e cheia de imperfeição. Então, para se planar aquela madeira era uma dificuldade. E o Senhor manda ele buscar justamente essa madeira para que Moisés soubesse o quanto é difícil a natureza humana. Aquela madeira, chamada madeira de acácia, nos representava. Nenhum marceneiro queria trabalhar com ele, mas aquele que estava conduzindo o seu povo pelo deserto era Jesus, o marceneiro. Aleluias, aquele que para ele não tem dificuldade. Era aquela madeira de acácia representa a natureza humana, a dificuldade de compreender a vontade de Deus. Então você vê, Deus alimentou aquele povo todo e eles duvidando do Senhor. Aí o Senhor manda ele fazer com esta madeira de acácia uma caixa quadrada e revestir ela de ouro por dentro e por fora. Porque em cima ele colocou um propiciatório com dois anjos, dois querubins de frente um para os outros, com o seu joelho encostando um no outro e a ponta das suas asas por cima, que simbolizava um arco. E ali naquele meio, Deus se manifestava no meio do seu povo para falar com Moisés, uma fagulha da glória de Deus. E era ali na casa do concerto, na casa que Deus falava, na tenda do concerto que Deus falava com Moisés e ordenava tudo a ele para que ele fizesse. Então essa arca era revestida de ouro por dentro e por fora. E dentro dela foi colocado as tábuas da lei. Dentro dela foi colocado o cajado de Arão. E dentro dela foi colocado também um pote de maná. O maná teria que ser comido todos os dias e nunca guardado de um dia para o outro, porque ele apodrecia. O que significa isso para nossas vidas? Deus está requerendo, querido, que você e eu dependa dele todos os dias. A nossa vida tem que ser uma eterna dependência do nosso Deus, do nosso Criador. Nunca devemos colocar dúvida no nosso coração. Então o Senhor faz aquela arca e habita no meio dos querubins ali, ele fala com Moisés. Essa arca era a desejo de Deus para habitar no meio do seu povo, mas ela tem um propósito muito maior. Você lembra da leitura, aquela nuvem que andava à noite? De noite ela era luz, e de dia ela era sombra, descanso. Era o descanso do povo do sol. Querido, sabe o que quer representar isso aí? Essa nuvem de noite e de dia, hoje ela habita dentro do homem. Nós somos a aliança de Deus hoje. O verdadeiro desejo de Deus é habitar em nós. Então, quando eu vejo isso, eu digo para você, querido, no momento que nós aceitamos a Jesus, o Senhor não está no nosso meio, mas está dentro de nós. O apóstolo Paulo confirma isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Quando ele diz, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele, proveniente de Deus, habita em vós? Então veja que maravilha, querido. Você tem que entender a responsabilidade que eu e você tem de ter o Deus que criou todas essas coisas, o Deus que libertou aquele povo, 6.500 e sem contar mulheres, conduziu pelo deserto com poder e glória. E ele hoje, aquela nuvem que estava sobre eles de noite e de dia, ela hoje está dentro de mim, porque ela é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito da verdade que o mundo não recebe porque não conhece. Só eu e você que aceitamos a Jesus Cristo, ou Cristo nos aceitou e nós nos rendemos e entregamos a nossa direção da nossa vida nas suas mãos, é que temos esse Espírito de maravilha hoje habitando dentro de nosso ser, nos conduzindo, nos mostrando a verdade.
Sabe por que você crê que Jesus é real e que ele vai voltar para buscar a sua igreja? É porque este Espírito confirma. Se você disser para um pecador que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 está escrito que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão ao ressoar da trombeta, ele vai dizer que você é louco, porque ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele não tem esse Espírito que você tem. A Bíblia diz, querido, que Deus não habita em templos feitos pelas mãos de homem. Mais uma confirmação que Deus realmente está falando que eu e você é o templo do Espírito Santo. É quando ele chega diante daquele templo, ele diz: derruba esse templo e em 3 dias eu o erguerei. Ele estava falando, não era daquele templo que os judeus disseram: levamos tantos anos para construir, ele vai construir em 3 dias. Ele estava falando dele. Quando ele na cruz entrega a sua vida para que hoje nós fôssemos presenteados com o seu Espírito. E ele diz: eu vou para o Pai, porque se eu não for, ele não virá, para que o outro Consolador venha. Ele hoje mora dentro de você, querido. Zele pelo teu corpo, porque esse é o verdadeiro templo aonde habita o Espírito de Deus. É ele que no ressoar da trombeta vai indicar que você está selado para a redenção. Esse é o selo da redenção. Esse é o selo, só vai subir para o céu para morar para sempre com o Senhor aqueles que são selados pelo Espírito de Deus. E o Senhor não vai vir buscar um povo para santificar lá em cima, não. Ele só vem buscar uma igreja que seja santa aqui na terra. E se você tem, eu tenho o Espírito Santo, nos cabe ouvir e obedecer a Ele, para que naquele grande dia nós estejamos repletos de uma vida espiritual, para que o Espírito Santo nos conduza até o nosso Deus. Que Deus vos abençoe e que você entenda essa palavra e guarde. Não despreze, não beba, não fume, não use palavras que venham entristecer o Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? E aqui eu fico por esse vídeo. Curta, publique, comente, nos ajude. Amém?